É isso, Amanda. E olha, nesse primeiro recuo do Toffoli, quando ele definiu que essas provas, sobretudo ali computadores e celulares, né, que é o que possuem ali a maior quantidade de informações relevantes para os investigadores, quando ele definiu que esse material iria, portanto, para a Procuradoria-Geral da República e não para o seu gabinete no STF, que já foi esse primeiro recuo, houve uma certa dúvida, inclusive aqui na Polícia Federal, de saber se os peritos iriam ou não avaliar esse material que estaria, portanto, na PGR. Ou seja, todo esse tempo, desde o início da operação, desde quando ela foi deflagrada, nessa segunda fase da operação, nem a própria Polícia Federal sabia ao certo se na PGR ela teria acesso a esses materiais. Foi, portanto, apenas depois dessa outra decisão do Toffoli, desse outro recuo, nomeando esses peritos, que a Polícia Federal ficou, portanto, sabendo que ela poderia fazer a análise desses materiais. Então, portanto, na decisão de ontem, o Toffoli nomeou 4 peritos. São eles Luiz Felipe da Cruz Nassif, Tiago Barroso de Melo, Enelson Candeia da Cruz Filho e Lorenzo Vitor Delmuti, que eles farão, portanto, a análise desses materiais apreendidos. É importante dizer, Amanda, que a Polícia Federal ela já tem experiência nesse tipo de análise desses aparelhos telefônicos e computadores. É frequente esse tipo de operação para a Polícia Federal. Então, até então não se sabia como o ministro Dias Toffoli pretendia fazer análise desses aparelhos ou como a própria Procuradoria-Geral da República faria para obter e extrair os dados desses telefones e computadores. Além disso, o Toffoli também, ele recuou depois que a própria Polícia Federal, como eu disse ontem aqui no Central, respondeu a ele pedindo que ele reconsiderasse essa decisão. O próprio diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, retornou a Toffoli depois da decisão, pedindo para que ele reconsiderasse e que a polícia estava perdendo ali aquelas horas de ouro da investigação, que é quando as pessoas, os investigados ou as defesas, não conseguem acessar os dados dos aparelhos, as nuvens e todas as informações que estão contidas naqueles aparelhos. Inclusive, é para isso que a busca e a apreensão, as medidas, as operações, elas são tão importantes de serem sigilosas, que é justamente para que essas informações contidas nesses aparelhos, elas sejam preservadas, não sejam apagadas pelos investigados, pelos alvos da operação. Portanto, diante desse cenário, o Toffoli acabou revertendo essa decisão. Mas agora, Amanda, no fim das contas, quem perde são as vítimas do Banco Master, porque até que o Toffoli e a PF se resolvessem, quem perde são as vítimas, porque foram eles que vão ficar, são eles que provavelmente ficarão sem informações cruciais necessárias na investigação desse caso. Eu volto com você. Obrigada, Anitta. E o maior temor é que isso gere tantos questionamentos, né, que possivelmente lá na frente possam justamente ser usados pela defesa para gerar algum tipo de nulidade, né? Cavar uma nulidade, cavar um pênalti, porque isso os grandes escritórios de advocacia sabem fazer muito bem, mas toda essa contenda, essa conflagração, esse atrito desnecessário entre instituições, e ontem a gente viu todas elas reunidas. O Lula chamou para uma reunião e a gente transmitiu a entrevista coletiva aqui depois no Central de Notícias, uma reunião fora da agenda, vários desses personagens, além de pessoas do Executivo, Fernando Haddad, o vice-presidente-geral do Alckmin, mas também o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o chefe da PF, o Andrei Rodrigues, até o Robson Barreirinhas, da Receita Federal, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Disse que não era para discutir o caso Master, mas acho que estava muito claro e evidente que depois de todo o BO-ADR que estava rolando ali entre as instituições, ele quis colocar a bola no chão e reunir, colocar esses personagens lado a lado, aliás, muitos deles seus aliados, aliados de Lula, que estavam em lados opostos nessa contenda. Anitta, obrigada. Daqui a pouco a gente volta a se falar, viu?